Olá, meus amigos. Estamos iniciando aí mais uma aula de história. E nessa aula nós vamos dar ênfase à correção do exercício. Ainda tem a ver com a Revolução Industrial, mas acompanhe comigo o exercício. Pessoal, antes de nós analisarmos a questão referente aí ao exercício, eu gostaria de falar o seguinte. Prestem bem atenção, todo exercício ele tem uma afirmação, depois aparece a pergunta, aquilo que o exercício pede. Mas olha, a afirmação serve justamente de combustível para que você possa pensar tecnicamente sobre o assunto. Acompanhe comigo. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa e seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem do que seu poder. Esse texto foi retirado do livro A Revolução Industrial, de 1979. A pergunta que se vem é a seguinte: qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? Pessoal, vamos analisar cada uma das alternativas. Alternativa A facilidade em se estabelecerem relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para os empresários. Alternativa B, o desenvolvimento de métodos de planejamento urbano. Alternativa C, a construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. E alternativa D, o alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Pessoal, analisando cada uma das questões, nós vamos observar que a cidade, na verdade, não era um espaço privilegiado, certo? Nem para trabalhadores, nem para os empresários. A alternativa B também está fora, porque não existia planejamento urbano. A partir do momento que aquele camponês vem para a cidade, formando assim o chamado êxodo rural, vinha em busca de melhores condições de vida, o que acontecia? A cidade crescia desordenadamente. E esse crescimento desordenado traz sérias consequências. A alternativa C fala da construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte. Pessoal, meio de transporte era o que menos preocupava os empresários. Já a alternativa D, a gente pode ver como está sendo correta pelo seguinte: o texto fala na exploração do trabalhador, até faz uma referência à questão dos escravos das pirâmides, né, do Egito com os escravos das modernas fábricas inglesas. Não precisa ser nenhum sociólogo, analítico sociólogo, para perceber o seguinte, que as condições de moradia, saúde e higiene nas grandes cidades eram totalmente precárias. Por conta do lucro, os empresários não se preocupavam nem um pouquinho com a saúde dos trabalhadores, com as condições dos trabalhadores. Então é isso. A questão que nós temos aí com relação às grandes cidades faz com que, até por essa gravura que nós podemos ver da época, o centro da cidade, um aglomerado de pessoas, animais, meio de transporte, enfim, uma bagunça nos centros das grandes cidades. Já nas periferias, nos bairros pobres, a gente pode observar que eram condições péssimas de moradia, as pessoas viviam aglomeradas, amontoadas em meio a animais, em meio a sujeira. Então muitos acabavam tendo a sua saúde prejudicada por conta desse chamado crescimento desordenado, né, das cidades. É isso aí, pessoal. Terminamos aí mais uma correção de história e até a próxima.